Ok, bem-vindos, pessoal, a Desafiando a Idade. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada por virem e obrigada aos tradutores que estão aqui também. Estamos traduzindo isso para vários idiomas, então estou muito grata por todos vocês. E sim, é engraçado porque até a palavra desafiar é uma daquelas um pouco complicada para algumas pessoas traduzirem. Então, sabe, é meio. Alguns dos tradutores ficaram tipo, como é que a gente faz? Que palavra a gente deveria usar para isso? E para mim, desafiar significa basicamente. Bem, deixa eu dizer, desafiar a idade para mim significa eu não tenho que estar sob o efeito disso. Eu não tenho que estar sob o efeito desta coisa que todo mundo diz, que é inevitável, que tem que acontecer, que acontece de certa maneira, numa certa hora. E tem tantas conversas lá fora sobre idade e envelhecimento, e às vezes a minha câmera faz coisas engraçadas quando eu mexo, então eu não vou me mexer. Mas, sabe, eu vejo muitas pessoas dizendo coisas como, sabe, nas redes sociais. Ah, eu vou envelhecer com graça, eu vou abraçar o envelhecimento, eu vou, você sabe, é, reverter o envelhecimento, e sabe, então é meio que como você quer se orientar com o conceito de envelhecimento? E se você não tivesse que se orientar ao conceito de envelhecimento? E se você pudesse ter uma realidade onde o seu corpo se torna mais grandioso o tempo todo? E isso não significa necessariamente que não vai mudar, sabe? Que algum tipo de envelhecimento não vai acontecer. Mas para mim, e se pudéssemos sair do nosso ponto de vista sobre envelhecer, envelhecimento, idade, e também o que nós pensamos que é o nosso caminho na vida por causa da família, do gene, do DNA, e ao invés disso tivéssemos uma curiosidade sobre quão grandiosos nossos corpos realmente são, e quão grandiosos eles podem ser e do que eles são capazes. E para mim, isso vai além de tentar lutar contra o envelhecimento, tentar reverter, tentar, você sabe, fazer graciosamente, porque vai acontecer, então é melhor, sabe, sucumbir em outra realidade de envelhecimento. O que mais é possível? E então, eu gostaria de. Tem tantas coisas que eu poderia abordar com esse tópico, e também porque eu brinco com muitas ferramentas de corpos, eu brinco bastante. Eu adoro Access Consciousness, as ferramentas de Access Consciousness, as ferramentas primárias que eu uso na vida, e também com o meu corpo. E eu uso muitas outras ferramentas também. Eu faço mergulho na água fria, eu faço jejum intermitente, eu faço várias coisas nutricionalmente, eu tomo vários suplementos. E uma das coisas que eu vi com Access Cons, que as pessoas tendem meio que mal identificar com as ferramentas de Access Consciousness, é que muitas vezes as pessoas ficam tipo, é tudo sobre a energia, sabe? É tudo sobre fazer aclaramentos e processos corporais, e sabe, as coisas energéticas, porque é isso que as ferramentas de Access são altamente energéticas. E elas meio que descartam todo tipo de recurso que elas podem usar para seus corpos. E
Eu adoraria ter uma possibilidade, uma conversa diferente com isso. Então, deixa eu dizer por um momento, para qualquer pessoa aqui que não está familiarizado com Access Consciousness, é um conjunto de trabalho energético lindo, com ferramentas simplesmente pragmáticas para criar e mudar qualquer coisa que você gostaria de criar, qualquer coisa que você gostaria de mudar na sua vida. É altamente energético. Nós fazemos muitos aclaramentos verbais e também tem processos com as mãos, como as barras de Access e processos corporais. Processos corporais são essas lindas energias, você coloca as mãos nos corpos e você corre essas energias e elas mudam tanto. Elas são realmente feitas para desfazer todos os lugares que nós nos fizemos sob efeito dos nossos pontos de vista e do resto do mundo. Então, as ferramentas de Access, com relação a corpos, elas são super, super poderosas. Uma das coisas que eu já vi é que o resultado de usar as ferramentas de Access Consciousness, eu sinto que o meu corpo fica mais grandioso a cada dia e pode ficar mais grandioso a cada dia com essas ferramentas. E eu também vi que é uma maneira que as pessoas têm uma comunhão tão linda com seus corpos, que desenvolve ainda mais à medida que você usa as ferramentas de Access, especialmente com processos corporais, coisas energéticas com as mãos que fazemos. Eu já vi tantas pessoas. Sabe, eu facilito a classe 3 dias de corpos, que são 3 dias, basicamente, de presentear e receber processos energéticos com as mãos. E eu já vi pessoas dormir nas classes inteiras e levantar da maca no final do último dia. E eles têm uma comunhão muito mais grandiosa com seus corpos, muito menos julgamento com seus corpos, e eles ficam, tipo, completamente diferente com relação aos seus corpos. E então, a coisa que eu realmente queria abordar com isso é qualquer que seja a ferramenta que você possa estar usando para o seu corpo e com o seu corpo, e se você sempre pudesse, qualquer uma dessas ferramentas e todas essas ferramentas você pudesse usar com uma conscientização do seu corpo único, no momento, porque nosso corpo muda o tempo todo. E você pode ter uma conversa com seu corpo, porque corpos mudam todos os dias. Eles não têm o mesmo requerimento todos os dias, eles não querem a mesma coisa todos os dias, especialmente corpos humanoides. Os humanoides são os buscadores do mundo. Se você tende a ser alguém que procura algo diferente, se você procura uma possibilidade diferente, se você sabe que mais é possível e está disposto a mudar as coisas e misturar as coisas, tentar coisas novas, você pode ser humanoide. E isso não é um termo, isso é feito para criar qualquer tipo de separação. Mas é um reconhecimento de tipo, algumas pessoas funcionam de uma maneira diferente. Se isso for verdadeiro para você, sobre como você funciona no mundo, provavelmente é verdadeiro também para o seu corpo. Nós escolhemos nossos corpos para apoiar e contribuir com o que gostaríamos de explorar nesta vida. E se você... Corpos humanoides gostam de muita mudança, muita variedade, muito movimento, diferentes tipos de comida, às vezes mais comida, às vezes menos comida. Não são corpos que fazem aquela coisa regular, igualzinho, todo dia, mesma coisa. E isso por si é uma coisa que pode te levar a envelhecer. Muito do envelhecimento são pontos de vista que nós temos, e realmente é um tópico muito grande. Como a Dana diz, eu adoro esse tópico. É um tópico grande, sabe? Nós podemos passar dias brincando com essas coisas, porque tem muitos lugares que podemos ir com isso, mas envelhecimento é uma das coisas que eu realmente quero.
Brincar aqui é quanto nossos pontos de vista cria a nossa realidade. Qualquer que seja o seu ponto de vista, seja sobre qualquer coisa, talvez um ponto de vista que você esteja consciente que tem, talvez pode ser um ponto de vista que você não faz a menor ideia que você tem. Cria essa subcorrente, uma corrente por baixo de tudo. E isso afeta como a nossa realidade aparece, inclusive os nossos corpos. Então, você tem ponto de vista sobre o corpo, sabe? Digamos, por exemplo, a minha mãe, alguém perguntou de menopausa. A minha mãe passou pela menopausa quando ela tinha 50 anos. Então, eu vou passar pela menopausa quando eu tiver 50. A minha mãe teve uma menopausa horrorosa. Provavelmente eu vou ter uma menopausa horrorosa. O meu pai morreu quando ele tinha 75 de ataque do coração. Agora, provavelmente eu vou morrer aos 75 de ataque do coração. Todas essas coisas que nós ficamos tipo, ah, você tem um fator de risco genético, né? Os médicos podem vir a dizer isso. Então, esses são todos pontos de vista. Nós contamos isso para nós mesmos, nós contamos a história disso, as outras pessoas nos contam a história disso. São coisas comumente conhecidas nessa realidade. Mas e se não tivesse que ser? Então, o que podemos fazer é usar o enunciado declarador de Access Consciousness, que são várias palavras, eu já vou falar para vocês quais são, mas são várias palavras que é uma abreviação de páginas e páginas de coisas que podemos limpar para desfazer muito da inconsciência. E a maneira que funciona seria todos os pontos de vista que você tem sobre envelhecimento e que você tem sobre o seu corpo com relação ao envelhecimento, você vai destruir e descriar tudo isso? E daí você pode dizer sim, se quiser. E o enunciado declarador é certo, errado, bom, mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. E Parissa colocou o link que você pode saber mais sobre o enunciado declarador. E tem um vídeo se você quiser escutar uma explicação sobre isso, mas não importa se você entende, parece, sabe, parece um monte de palavra, parece abobrinha, mas é energético. E você pode notar uma energia diferente, não é? E nós podemos correr claramente sobre envelhecimento, sobre idade, nossos pontos de vista, sobre o que decidimos. E ao invés de eu passar por cada pessoa aqui as perguntas que vocês têm sobre envelhecimento e os pontos de vista que vocês têm sobre seus corpos, o que eu sugeriria é que você simplesmente, para qualquer coisa que você descobrir que você tem sobre envelhecimento, sabe? Tem uma pessoa perguntando de menopausa, hormônio, bioquímica, genética, DNA, essas enfermidades que você deveria ter porque sua família teve, todas essas coisas. Tudo que permite que isso exista, eu vou destruir e descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Tudo que eu decidi que é verdadeiro sobre isso, eu vou destruir e descriar. Certo, errado, bem, mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. Coisas assim. Você pode... Tudo que isso é realmente muito fácil. Pode POC. Pode POC é uma versão curta para os curtos. Então, enunciado declarador é uma ferramenta muito linda e super poderosa. Ok, então, eu quero falar um pouquinho sobre os processos corporais de Access e as barras, são pontos na cabeça. Isso é um processo corporal. Processo corporal e tem processos corporais que você aprende na classe de tríade de corpos, que são feitos para mudar a parte energética, molecular, celular, as estruturas do seu corpo e desfazer muitos pontos de vista que você tem sobre o seu corpo, sobre o que ele é capaz, sobre o que ele está destinado, todas essas coisas e todos os lugares que você fez isso sólido e real e sob o efeito de tudo que os seus pais estiveram sob o efeito, sabe? Porque genética é uma coisa muito grande com o envelhecimento, nós tendemos a recorrer à família e nossos genes para determinar o que vai acontecer com nossos corpos. É, ao invés de, ei, o que que é possível com esse corpo maravilhoso meu? E então,
Os processos corporais, há tantos deles. Tem um que é o facelift energético, literalmente desfaz tantos pontos de vista sobre envelhecimento que nós solidificamos e impelimos os nossos corpos e tem muito mais do que eu posso mencionar. Ter os processos corporais corridos, fazer classes de corpos, o que quer que possa ser, é uma maneira maravilhosa de meio que aparentemente reverter o relógio. E eu já vi com tantas pessoas, sabe, que usaram os processos corporais, pessoas que simplesmente usaram as ferramentas de Access Conscious, elas tendem a aparentar mais jovens o tempo todo, o que é tão legal. E também mais felizes, mais vibrantes e tudo isso. Então, essas são, eu tô só morrendo agora, então, tanto calor. Não tem ar-condicionado nessa sala. Eu tenho que colocar o ventilador direto virado para mim. A sala que tem ar-condicionado tem. A sala que tem ar-condicionado tem um Wi-Fi horrível e a sala que tem Wi-Fi tem tem só ventilador. É isso que a gente faz pela consciência. Ok. Então, tem pontos de vista que você pode aclarar. Tem energias que você pode correr no seu corpo que apenas mudam as coisas. Você não tem nem que pensar, você não tem que saber o que está mudando, as coisas apenas mudam. Agora, o que eu gostaria de também falar nesta chamada é. Me desculpa. Ok. Eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais, sabe, na mágica dos corpos. Então, essa meio que é a pequena apresentação para as pessoas que não necessariamente conhecem as ferramentas de Access, ou talvez você conheça e queira ouvir um pouquinho mais. Mas do que nossos corpos são realmente capazes? E, sabe, nossos corpos, eu fiz um vídeo sobre isso na semana passada, sabe? Mesmo que você olhe a partir do ponto de vista científico, as nossas células se regeneram o tempo todo. Então, sabe, a cada, sei lá, 8 anos, eu não lembro exatamente, mas em torno de 8, 10 anos, as células dos nossos corpos são completamente renovadas. E você não tem nenhuma célula que você tem no seu corpo agora que você tinha 10 anos atrás. O que é meio que maravilhoso, não é? Ok, então, como é que o envelhecimento ocorre? Bem, essas células regeneram com muita memória, baseada em várias energias diferentes, vários pontos de vista, e elas se regeneram com menos vitalidade, com menos vibrantismo, e sabe, elas não estão mais tão saudáveis e tal. E não tem que ser como é, não tem que ser assim. E então, uma das coisas que conscientemente eu fiz e tomei como ponto de vista é que o meu corpo pode se tornar mais grandioso a cada dia. E para mim, isso é realmente sobre estar numa exploração criativa com o meu corpo o tempo todo. E então, se você gostaria de ter esse ponto de vista, de ter essa conscientização, de ter isso como realidade, que o seu corpo é apenas uma aventura de criação e você pode criar o seu corpo como grandioso o tempo todo, apenas pelas suas escolhas, curiosidade, apenas por sair do julgamento do seu corpo e explorar o que você pode criar com ele, o que você pode presenteá-lo, o que você pode receber dele, a comunhão que você pode ter com ele. Então, tudo que não te permite ter um relacionamento com o seu corpo, que é sobre explorar a mágica e explorar a grandiosidade que é realmente possível com o seu corpo, você vai destruir e descriar tudo isso? Certo, bem mal pode pôr todas as 100 curtos, garotos, povados, bases, criações e aléns. E porque para mim, sabe, nós viemos, mesmo enquanto bebês, enquanto ser infinito, nós chegamos e estamos aqui há trilhões de anos. Nós temos pontos de vista, né? Nós temos coisas que trazemos para esta vida conosco. E isso tem um impacto nos nossos corpos.
Você desfaz pontos de vista de outras vidas e o seu corpo, de repente, poderia ser mais grandioso agora do que ele foi quando ele tinha 2 anos de idade, sabe? Ou 10, ou 20, o que for. Simplesmente desfazendo esses pontos de vista, porque, de novo, nossos corpos estão se criando diariamente, baseado em quê? Baseado na energia, baseado nos nossos pontos de vista. E eu diria também, baseado no que colocamos neles, no que fazemos com eles. Os corpos amam se mover, os corpos requerem nutrição, eles requerem água e, e diferentes tipos de nutrição. E eu não vou entrar na coisa toda nutricional aqui, mas eu quero sim, eu quero sim mencionar a nutrição não como um construto, não como um ponto de vista, e não como você tem que seguir essas diretrizes nutricionais, ou você tem que fazer isso e isso com o seu nutricionista, mas o, e se nutrição para você fosse sobre o que o seu corpo está pedindo? O que ele está pedindo para você colocar nele? E também, ele está pedindo por comida, será? A maioria das pessoas, muitas pessoas, comem muito mais do que seus corpos requerem. Corpos humanoides tendem a não desejar muita comida. E, e há tantos pontos de vista sobre você tem que comer café da manhã, você tem que comer 3 refeições grandes por dia, você precisa não comer, não tomar café da manhã, você precisa não tomar laticínio, você precisa comer paleo, comer carnívoro, comer vegetariano, comer vegano. Vegano é o melhor jeito, carnívoro é o melhor jeito. Sabe de uma coisa? E se a melhor maneira fosse baseada no que o seu corpo estiver pedindo? Hoje, aqui e agora. E se você também pudesse nisso incluir não comer? Eu tenho. Eu tenho brincado com jejum intermitente e isso, sabe? Isso não é uma chamada sobre jejum, mas isso é apenas um exemplo, basicamente. Eu tenho brincado com jejum no, nos últimos 4, 5 meses e mudou tanto o meu corpo. Sim, eu tenho aprendido muito sobre a química, sobre a saúde hormonal e todas essas coisas, e como o jejum realmente pode. Quando jejuamos, muitas vezes nós colocamos os nossos corpos em estado de cura. E tem muita coisa a acrescentar, eu não vou me aprofundar nisso, mas eu estou compartilhando isso como apenas um exemplo de algo que acrescento com o meu corpo e a minha vida que o meu corpo estava pedindo. E como você sabe se o seu corpo está pedindo por algo? É aí que você tem que sair do julgamento do seu corpo, você tem que sair do julgamento do que é a coisa certa para o seu corpo, do que é a coisa saudável, para que você possa ter conscientização. E também eu te convidaria a buscar explorar coisas novas com o seu corpo que podem parecer não familiares. Então, para mim, com o jejum, eu sinto que ele realmente rejuvenesce muito o meu corpo. Ele tem revertido muitas coisas que estavam acontecendo com o meu corpo, com as quais eu não estava feliz. E Mas foi estranho no começo, não parecia algo que o meu corpo realmente queria. E é aí que essa comunhão com os nossos corpos é tão importante, porque muitas vezes em Access, por exemplo, com as ferramentas de Access, e eu só estou ajustando o vídeo toda vez que ele fica estranho. Nós temos essa ferramenta de leve e pesado. E o que é leve, o que é expansivo, é o que é verdadeiro para você. Qualquer coisa que for pesada tem mais um senso de densidade, é uma mentira para você. Para você. Cada corpo é diferente, cada ser é diferente. O seu corpo não é apenas diferente, é diferente todos os dias. Então você tem que permanecer na pergunta e na exploração do que é verdadeiro para você e o que você gostaria de criar com seu corpo. E
E uma das coisas que eu sei, sabe, como eu disse antes, se dermos a mesma coisa para os nossos corpos o tempo todo, eles não vão ficar felizes com isso. Corpos humanoides realmente gostam de ter muita variedade, diferentes tipos de input, e às vezes pode haver algo novo que o seu corpo pode estar pedindo, sabe, como jejum ou suplemento, ou algum tipo de alimentação, algo assim, que pode ser uma contribuição gigantesca para o seu corpo, mas pode não parecer leve no começo, pode parecer realmente estranho, pode parecer estranho e não familiar. E eu acho que muitas vezes as pessoas mal identificam se for confortável para você, é leve. Sabe? Se ficar parecendo fácil e confortável, ah, sim, isso é leve. E se não for confortável, isso é pesado. Mas se você já fez qualquer tipo de mudança, energeticamente, você sabe que as mudanças grandes às vezes são estranhas pra cacete. E são desconfortáveis. E às vezes o maior desconforto vem com a maior mudança. E às vezes a maior mudança segue a gente se sentindo estranho, esquisito, não nós mesmos, sabe? E se nós pudéssemos então estender isso para os nossos corpos e realmente estar disposto a ficar desconfortável com os nossos corpos na exploração de como eu posso contribuir com o meu corpo se tornando mais grandioso hoje? Se você gostaria de ter um corpo que verdadeiramente se torna mais grandioso a cada dia, comece a pedir por isso. Talvez você não faça a menor ideia sobre como isso vai ser criado. Você não tem que saber. E essa é a beleza das ferramentas de Access Consciousness. Você nunca tem que saber como. É só falar, tá bom, é isso que eu gostaria de ter para mim. Isso é algo que eu gostaria de explorar para mim. Isso é algo que eu estou curiosa a respeito. Eu estou escolhendo isso. Eu não sei como meu corpo vai se tornar mais grandioso a cada dia, mas eu tô aqui para exploração, pela exploração. Querido corpo, você pode mostrar o que você está pedindo? Querido universo, você pode mostrar? Coloca as coisas na minha frente que vão contribuir. E é assim que, se você voltar para o exemplo do jejum para mim, foi tipo, ficava vindo um amigo, falava, ah, sim, mudei tanto meu corpo com o jejum, e eu ficava tipo, hã? E meu corpo tava tipo, sim, isso. E aí eu ficava tipo, ok, eu acho que eu não consigo jejuar. Eu já tentei antes e realmente não funciona pra mim, sabe? Então eu li um livro, experimentei, não funcionou, sabe? Não pareceu tão bom assim. Então eu tava tipo, eu acho que o jejum não é pra mim. Mas o meu corpo ficava tipo, ei, tem algo aqui que eu gostaria que você fizesse que é diferente. Eu não sabia o que era. Eu estava super estranha. Desculpa, eu estava super consciente. Havia algo que eu gostaria de fazer que era diferente. Havia uma realidade que eu sabia que eu podia ter com o meu corpo, que agora eu estou consciente de. E essa conscientização se torna mais grandiosa o tempo todo. E eu ficava assim, eu vou ter isso. Eu não me importo que eu tenho 54 anos. Eu sei que eu posso estar mais em forma agora do que eu jamais estive na minha vida. E eu acho que vai ser divertido experienciar isso, sabe? Então, de novo, isso não tem que ser o que você está pedindo. Eu só estou compartilhando alguns exemplos. Então, jejum ficava vindo, aparecendo no meu mundo. E aí, finalmente, alguns meses depois, eu vi um post na porra do Facebook, um amigo meu, sabe? Um coach de um tipo específico de jejum, meu corpo ficou tipo, isso aqui, isso aqui. Então, eu me inscrevi para o negócio dela. Eu comecei a aprender sobre jejum para mulheres, sabe? E, de novo, não é sobre os detalhes disso, mas eu obtive alguma informação que eu não tinha, que começou a tornar isso mais acessível para mim. E o meu corpo ficava assim, por favor, continua.
mesmo sendo estranho, estava desconfortável. Eu não queria ter fome o tempo todo. No primeiro mês de jejum, eu me senti super estranha, sabe? Mas eu ainda estava, e é isso que eu realmente queria fixar aqui para todo mundo. Era porque eu tinha e eu desenvolvi mais a cada dia esse relacionamento e essa comunhão com o meu corpo, que é tipo, ei, eu estou disposta a te ouvir, corpo. Eu estou consciente de uma possibilidade aqui, que não é sobre envelhecimento, que é sobre regeneração, cura, sabe? Meio que voltar às mãos do tempo, mas não a partir de julgamento, não a partir de eu preciso fazer cirurgia plástica porque parece que eu tô envelhecendo, sabe? Não é sobre isso. É tipo, ei, meu corpo tá assim, ei, tem algo aqui pra você. Isso poderia ser muito legal de brincar. E eu fiquei tipo, ok, então me mostra. E às vezes leva um tempo para você obter a conscientização. E às vezes você obtém a conscientização, você começa a brincar. E como eu disse, sabe? Jejum às vezes é muito desconfortável para mim, mas ele tem essa energia generativa. A mesma coisa com o banho de gelo, o banho. Quando eu comecei a fazer, eu falei, oh meu Deus, isso é uma loucura, sabe? Por que que alguém entraria numa água congelante? Isso é loucura. E agora eu desejo todos os dias. Eu adoro o que ele faz pro meu corpo. E quando eu entro na banheira, eu odeio. Eu não quero entrar. É meio que os primeiros 10 segundos são meio que infelizes, mas eu aprendi a curtir o que isso faz com o meu corpo. Então, essas coisas que fazemos, quaisquer que elas sejam, são apenas exemplos, ok? Mas as coisas que fazemos com nossos corpos, elas não necessariamente têm que ser algo que cria mais conforto ou que você se sente bem. Mas se por baixo dessa escolha tiver essa coisa onde o seu corpo tá tipo, ei, há uma possibilidade diferente, podemos explorar isso, por favor? E se você estivesse disposto a dizer sim para o seu corpo? E se você estivesse disposto a falar, sabe de uma coisa? Sim. Você pode me mostrar, por favor, corpo, o que é que você gostaria de acrescentar? E talvez tirar? O que você gostaria de mudar? Sabe? O que você gostaria de experienciar? Talvez haja algum tipo de trabalho corporal que seria maravilhoso para você, ou algum tipo de movimento. Bem, se você estiver procurando não envelhecer, por favor, mova o seu corpo. Porque eu estou te dizendo, corpos adoram se mover, eles foram feitos para se mover. E se você não estiver movendo o seu corpo, há muita degeneração acontecendo. E isso é apenas parte do acordo com os corpos. Eu posso parecer que eu tenho um ponto de vista, e talvez eu tenha, mas eu nunca conheci um corpo que não quisesse se mover. Corpos amam se mover. E quanto mais você move o seu corpo, mais você vai ser capaz de mover o seu corpo. Então, é uma daquelas coisas que definitivamente você não pode desenvolver músculo a partir de. Bem, você pode desenvolver músculo a partir de processos corporais, mas não na mesma maneira que você pode a partir de mover o seu corpo. E músculo é algo que os corpos requerem, desejam, gostam. E a maneira que os músculos mantêm nosso corpo jovem, saudável, é, há tanta. Eu poderia dizer muitas coisas sobre isso, mas eu não vou. Se você quiser, e se o seu corpo estiver tipo, ei, será que posso ter um pouco mais de músculo? Sabe? É aí que tá. Se o seu corpo estiver agora, sim, por favor, mais músculo. Ok, agora, querido corpo, o que você gostaria de fazer? Pode me mostrar, por favor? O que eu posso fazer para desenvolver mais músculo? Porque tem coisas nutricionais que você pode fazer, tem suplementos que você pode tomar. Sim, tem processos corporais que você pode correr, com certeza. Mas há movimento. Você tem que ter movimento.
Então, querido corpo, o que quer que seu corpo esteja pedindo? Querido corpo, por favor, me mostra. E quando eu for um babaca e não te escutar, e quando eu me recusar a dizer sim para o que você estiver pedindo, então eu desafio vocês a pedir para os seus corpos dominarem vocês ou passarem por cima de vocês. Passa por cima, corpo. Se eu estiver sendo uma idiota e não estiver te dando o que você quer, passa por cima. Agora, peça isso, sabe, com conscientização. É, porque o seu corpo é uma criatura poderosa. Às vezes nossos corpos passam por cima, ficando doentes, sabe? Ele faz isso mesmo, diz Marius. E nesse sentido, eu tive acontecendo. É muito mais fácil escutar, diz Anitta. Exatamente, exatamente. E a coisa que é tão legal, o que quer que o seu corpo esteja pedindo, os nossos corpos têm essa capacidade incrível de criar. Se o seu corpo estiver pedindo por algo como o dinheiro, peça para o seu corpo te ajudar a criar o dinheiro. Ele vai. É maravilhoso. Ele vai, absolutamente. Se o seu corpo estiver pedindo para criar algo que parece que você não é capaz de criar, peça para o seu corpo te ajudar, pede para te facilitar, pede para te mostrar o que é possível, porque os nossos corpos, eles são organismos conscientes. Eles têm consciência própria. Eles têm capacidades próprias que são incríveis e eles vão muito além das nossas mentes. Nós paramos tantas possibilidades com nossos corpos quando pensamos, quando temos pontos de vista. Saia dos pontos de vista. Corra os aclaramentos em Axis, corra suas barras, corra alguns processos corporais. Se desafie a mudar a sua perspectiva das coisas. Sempre que você se ouve pensando, eu vou envelhecer porque minha mãe envelheceu, eu vou ter menopausa porque minha mãe teve, eu vou tal o que for. Para. Você está criando isso como uma realidade ao se contar isso, ao se dizer isso. Pare é uma das minhas ferramentas favoritas. Ela funciona, é realmente poderosa. Se estiver disposto a usar, se você já disposto a falar, eu não vou fazer isso comigo, eu não vou fazer isso com o meu corpo. Sabe, sempre que você se ouvir dizendo, sabe, eu sou blá, ou eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou gorda, ou eu tô cansada, ou eu, sabe, tô com energia baixa. Você está criando isso como realidade. Para. Shh. Não diga isso para o coitadinho do seu corpo. Bem, o seu corpo é maravilhoso, não é, coitadinho? Deixe o seu corpo te mostrar do que ele é capaz. E eu vou te dizer, você vai ter tanta mudança, tantas possibilidades, tanta contribuição quando você começar a trabalhar com o seu corpo. E, por favor, não exclua nada, sabe? Talvez você use as ferramentas de Access, talvez você tenha outras ferramentas que você ame, mas não exclua nada. Porque quando você exclui, é como se. Bem, tem tantas coisas disponíveis para nós, nossos corpos, sabe? E por muito tempo eu estava tipo, porque eu comecei a usar as ferramentas de Access, eu comecei a usar processos corporais e comecei a ter mudanças super legais com o meu corpo. Minhas alergias sazonais foram embora. Todas as energias que eu tinha, basicamente, todas foram embora. O meu corpo passou por mudanças super legais. E então, as coisas começaram a mudar novamente. E eu estava envelhecendo, sabe? Eu passei por menopausa e tudo mais. E meu corpo mudou durante aquele período. Mas para mim, eu fiquei tipo, isso é apenas uma nova possibilidade, um novo desafio. Há novas realidades disponíveis aqui. Eu não acredito que eu passo por uma menopausa
e daí eu fico inútil pro resto da vida. Essa não é a minha realidade. E sabe, humanoides tendem a ser muito jovens de coração e ter um senso de possibilidade. Então, que senso de possibilidade você tem para o seu corpo e com o seu corpo que você tem ignorado? E tudo que isso é, vezes um deusilhão, você vai destruir, descriar? Certado, meu irmão, pode pá, que todas as 100 curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. E eu vou dar uma rodada nas perguntas aqui. Alguém tá perguntando sobre menopausa, sobre hormônio, medo de osteoporose. Pede pro seu corpo te mostrar do que ele é capaz. Pede pro seu corpo te mostrar se tem algo diferente que ele deseja fazer, acrescentar, mudar. Talvez seja uma maneira diferente de comer, talvez seja um suplemento. Eu amo suplemento. Eu tomo vários. E eles mudam o tempo todo. Eu não tomo os mesmos todo dia. Novos suplementos vêm para minha conscientização e eu falo, ah, e meu corpo fala, esse por favor. E eu posso tomar um tempinho e meu corpo fala, obrigado, para mim já deu. E outra coisa que eu tô fazendo é fazer exames de sangue. Isso é algo também, sabe? Eu sinto que muitas vezes as pessoas podem ser meio que, sabe? Eu tenho ferramentas de Axis, eu não preciso de mais nada, mas as ferramentas de Axis não são sobre excluir nada, são sobre você ter a sua conscientização, você ter comunhão com seu corpo, você saber o que é verdadeiro para você, você incluir tudo como consciência e como uma contribuição possível para você. Se for um suplemento, se for uma maneira de comer, se for uma maneira de se mover, brinca com isso. Deixa que seja um experimento. Eu experiencio com o meu corpo todos os dias. O que aconteceria se eu tentasse experimentasse isso? Recentemente eu tava tipo, o que acontece se eu comer um montão de proteína? Porque eu tenho ouvido algumas coisas sobre. Eu escuto muitos vídeos do YouTube, livros, eu escuto tantos livros sobre esse tipo de coisa, porque eu fico fascinada pelos corpos e o meu corpo me mostra, ei, leia esse livro, leia esse livro. E eu tendo a fazer mais em versão de áudio. E eu obtenho tanta informação, reúno várias e várias e várias informações sobre corpos, hormônios, sobre bioquímica, sobre saúde metabólica. Isso tem sido uma coisa grande que eu tenho acessado ultimamente. Há tanta informação sobre saúde metabólica. E sabe, sobre como você pode prevenir várias enfermidades ao cuidar da sua saúde metabólica. Basicamente, isso previne a maioria das principais doenças só de lidar com a sua saúde metabólica. E eu faço isso e não faço processo corporal? Não, eu vou fazer processos corporais, eu vou usar as ferramentas, eu vou ser mágica, sabe? Mas por que não? Se o meu corpo perguntar, por favor, você pode dar uma olhada na saúde metabólica? Eu vou fazer isso. E sabe o que eu vou fazer depois? Toda a informação que eu pegar, eu vou deixar que ela aumente a minha conscientização. Então, tem alguma informação que eu recebo e eu fico tipo, não, isso não se aplica a mim nesse momento. E tem algumas informações que eu recebo que eu fico tipo, isso é realmente uma informação válida de se ter. O ponto é, nunca pare com nada. Simplesmente nunca pare. A não ser que seja sobre pensar, então pare. Mas continue sendo curioso, reúna informação, obtenha mais conscientização, tenha conversas com o seu corpo, explore novas ferramentas, novas possibilidades, sempre com o seu corpo e não contra o seu corpo. E não, eu vou fazer isso para tentar te controlar, para virar alguma coisa, porque eu decidi que é isso que eu preciso fazer, porque eu sei melhor do que você, corpo. Isso é ser um cuzão com o seu corpo.
E se fosse, ei, corpo, vamos explorar algumas novas possibilidades? Eu vou fazer mais perguntas. Eu vou colocar minhas mãos em novas informações, novas ferramentas, novas conscientizações. Me conta o que você quer quando você quer. Me conta quando você não quer. E permaneça na pergunta com seu corpo. Ah, uau, eu tive um período que eu estava com peso muito baixo, todo mundo ficou em pânico, e aí eu comecei a comer de novo. E se estava curando? Alguém estava falando sobre jejum. Jejum pode ser incrivelmente curativo e também pode ser incrivelmente não curativo. Depende do seu corpo, depende de várias coisas que estão acontecendo. Então você tem que aprender e reunir informação, pegar o que é relevante para você, deixar o resto. Mas apenas saiba que algumas das coisas que são relevantes para você serão estranhas, esquisitas, desconfortáveis. E daí? Experimenta. Continua brincando, experimentando. Ah, uma pergunta sobre minha hipersensibilidade ao som. Sim, isso é meio que além do escopo dessa chamada, mas eu sugeriria fazer uma classe de X-Men. Eu não sei se você já fez ou se você já ouviu falar de X-Men. X-Men é uma conversa maravilhosa que vai permitir que você veja coisas assim como uma supercapacidade, um superpoder e começar a acessar as capacidades nesse meio que no que chamamos e o que chamamos de hipersensibilidade muitas vezes é uma capacidade gigantesca. E nós temos que mudar algumas coisas e, sabe, alterar algumas coisas. Tem ferramentas que podem te ajudar com isso. E uma coisa que eu diria, a- de maneira breve, é quanto espaço você pode ocupar. Tipo, muito, 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 muito mais espaço do que você pensa que pode ocupar. Ocupe tanto espaço assim. E aí fique ainda maior e vai ainda mais. Ok. Eu me pergunto como melhorar a comunicação com o corpo. Eu não tenho clareza com as respostas do meu corpo. E aí, pera um segundo. Sim. Então, o Shlomi diz, é maravilhoso. Você falou sobre suplemento. Por anos eu fui contra. Uma vez, o meu corpo de repente disse, vamos experimentar. Uau, porque eu tinha um ponto de vista, eu queria fazer tudo por conta e naturalmente. Então, quantos de vocês têm o ponto de vista que tudo tem que ser natural, apenas energia, e é isso? Tudo que isso é, vezes um Deus, ele é um, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bem, mal, pode que todas as 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Ah, legal, obrigado, Dana. Ferramentas de rejuvenescimento, Antônio Mol. Legal, vou dar uma olhada. Ok, então como melhorar a comunicação com o seu corpo? Isso realmente é a pergunta, sabe? Para, para explorar. Então, não tem uma linha direta. Não é como se, você faz isso, então você vai melhorar a comunicação com o seu corpo. Mas eu vou dizer que as ferramentas de Access Consciousness para mim têm sido, e o que eu vi também para várias pessoas, têm sido absolutamente fenomenais para melhorar a comunicação com o seu corpo e para saber o que o seu corpo está pedindo. Então, mais uma vez, aclaramentos, as barras, os processos corporais, é gigantesco. E processos corporais, a classe estreita de corpos, eu sou tendenciosa porque eu facilito, mas eu vejo o tempo todo as pessoas vindo para essas classes e depois de 3 dias elas têm uma comunhão completamente diferente com seus corpos
e uma comunicação completamente diferente com seus corpos. E você não tem que tentar, você não tem que fazer nada. Você só tem as energias correndo e muitas das maneiras com as quais separamos os nossos corpos, elas são desfeitas. Nós as desfazemos e o que acontece é que, ao invés de ter separação dos nossos corpos, nós temos esse senso lindo de comunhão e de escutar. E o que eu também quero destacar é, ok, a segunda parte dessa pergunta é, eu não tenho clareza. Opa, eu não tenho clareza com as respostas do meu corpo. Ok, eu adorei que você perguntou isso, porque quantas pessoas já tiveram isso que você diz, eu não tenho certeza. Ok, sabe? Bem, vamos fazer um aclaramento. Em qualquer lugar, qualquer coisa que você tenha decidido que clareza com o seu corpo se parece, e você vai destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bem, mal, pode falar que todas as 100 curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. E o que eu realmente queria convidar vocês, e para mim esse é meio que propósito, uma das razões para eu querer fazer essa chamada, é eu quero convidar vocês a experimentar, fazer experimento com o seu corpo. Porque à medida que seus corpos mudam, eles vão pedir por coisas diferentes, eles vão curtir coisas diferentes, eles vão requerer coisas diferentes. E para mim, isso é uma parte linda do desafiar a idade, sabe, ir além do envelhecimento. Porque isso é como você permanece numa jornada criativa com o seu corpo a sua vida inteira. E se você pudesse estar numa jornada criativa com o seu corpo, até que você não tenha mais um corpo. Então, tudo que não te permite ter a aventura de viver com o seu corpo, todos os julgamentos, todo o ódio, todo o controle, tanto quanto possível você vai destruir, descriar? Certo, errado, bem, mal, pode falar que todas as 100 curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Todos os lugares que você está usando o seu corpo para curar todos os outros corpos e diminuir o seu próprio corpo, você vai destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bem, mal, pode falar que todas as 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. E então, se você, agora mesmo, dessa chamada, você poderia adentrar um caminho, não é bem um caminho, digamos, vamos adentrar um universo de curiosidade e exploração e experimentação com o seu corpo. E se livre dos julgamentos e das separações. Eu te convido a fazer isso. Tudo o que você tem que fazer é dizer, ok, legal, eu vou escolher isso. Eu gostaria de ter isso. Corpo, você pode me ajudar e me mostrar? Universo, você pode me ajudar e me mostrar? E tudo que não permite, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bem, mal, pode falar que todas as 100 curtos, garotos, povoados, bases, criações e aléns. Ok, então, agora, você está num universo que você escolheu, que você pediu por ele. Agora, não se preocupa sobre como ele vai aparecer. Não se desespere e fala, ai, como eu vou fazer isso? Para de pensar nisso, relaxa. E uma das coisas que eu diria, e provavelmente eu deveria ter começado por isso, mas aqui estamos nós. Se divirta com o seu corpo. Se divirta com ele. Todas essas coisas que eu tenho falado a respeito, que eu tô fazendo, na verdade elas são divertidas para mim. Eu gosto de jejum, eu gosto de fazer mergulho em água gelada, eu me movo, eu me divirto experimentando coisas novas, provando coisas novas. Para mim é um desfrute, eu acho
fascinante de ver o que algo pode criar. Sabe? A primeira vez que eu fiz um mergulho na água gelada, eu fiquei feliz pra caramba, sabe? Meu parceiro estava comigo e por sorte ele sabia. Ele sabia me guiar. E ele falou: você tem que respirar profundamente. Mesmo que você quer se desesperar, você tem que relaxar o seu corpo e respirar. E eu fiz. Eu durei 2 minutos, estava água geladíssima. E quando eu levantei, eu me senti fantástica pra caralho. E eu tava tipo: oh meu Deus. Aquilo foi um inferno e maravilhoso ao mesmo tempo. Meu corpo tava tipo: posso ter mais disso, mais disso, mais disso, por favor? Você faz banho gelado? Sim, eu também. E, ei, Dana, o Lago Boulder no verão é maravilhoso para fazer isso. Eu adoro fazer mergulhos em águas naturais tanto quanto possível, mas também eu tenho uma no meu porão também. Então são coisas assim, sabe? De novo, e se fosse uma aventura? E você ficasse, eu não quero entrar água na gelada, mas porra, me mostra, por que não? Sabe? Leia um pouquinho sobre isso. Porque se você começar a hiperventilar na água gelada, isso não vai ser uma contribuição para o seu corpo. Mas se você aprender como relaxar na água gelada, isso é gigantesco, pode ser profundamente curador, pode melhorar o seu sistema nervoso, rejuvenescer. É incrível o que pode criar. Eu adorei Maria, não sei como dizer seu nome. Eu moro perto do oceano e é ali que está a minha água curativa. É bem frio. Wim Hof, ele é de lá. O método Wim Hof também é algo que eu adoro. Ele faz trabalho de respiração, eu faço trabalho respiratório todas as manhãs. É um livro muito legal de se ler também. Apenas compartilhando algumas coisas, sabe? Mas o ponto é, se você estiver disposto a experimentar, fazer experiência com o seu corpo, você não tem que fazer certo. Você pode tentar algo e falar, isso foi uma porcaria, sabe? E talvez você experimente algo e diga, foi uma porcaria, mas foi ótimo para o meu corpo realmente adorou, eu vou fazer de novo, sabe? Você pode experimentar algo e falar, isso foi legal, de uma maneira super esquisita. É meio como uma comida nova. Tem tantas comidas no mundo, sabe, que você nunca experimentou, você nem sabe que existe. Como você sabe se você vai gostar? Experimentando. É assim. E talvez você descubra algo absolutamente fantástico que você não sabia que existia, mas você experimentou, você provou. E você pode gostar. E na próxima semana você pode não gostar mais. Sabe, você tem que permanecer na pergunta. Continue pedindo para o seu corpo te mostrar o que ele gostaria para ajudar a se regenerar e para ter um corpo generativo. E se você pudesse ter um corpo generativo pelo resto da sua vida, e a aventura da criação e da descoberta e da exploração e da experimentação e da conscientização e da comunhão e do presentear e receber. Nem sempre vai ser bonito. Nem sempre vai ser fantástico. E daí? Continua indo. Cada escolha que você faz, cada coisa que você faz com o seu corpo, cria mais conscientização. E se você pudesse ter uma realidade onde você não julga o seu corpo, você não julga você, e você pode escolher todo tipo de coisa e se permitir ter a conscientização de que essa escolha cria. É assim que aprendemos, é assim que crescemos, é assim que regeneramos nossos corpos, é assim que desafiamos o envelhecimento. Ao permanecer jovem na exploração e na criação, e na descoberta e na generação.
E e se isso fosse realmente a beleza de ter um corpo, independente do que esteja acontecendo com seu corpo? E se você pudesse ver cada coisa como um presente que o seu corpo está te mostrando para algo mais grandioso? E isso, tipo, com a menopausa, para mim, sabe? Eu não tive muitas coisas com a menopausa. Eu perguntei para o meu corpo, eu falei, ei, será que a gente pode ter uma menopausa? Podemos parar de sangrar sem ter problemas com fogacho? Eu não sei se essa palavra se traduz. Sabe, sem fanfarra, sem estardalhaço. E aconteceu, meu corpo falou, claro. Eu um dia simplesmente parei de menstruar, parei de sangrar. Eu tive um pouquinho de fogacho, mas foi só isso. Foi muito fácil, porque eu não tinha o ponto de vista que eu precisava passar por essa coisa enorme. E, e todas as vezes que que eu tinha fogacho, eu falava, corpo, o que que você está me mostrando? E era tipo, pega algumas ervas chinesas, pega algumas ervas da Ayurveda, sabe? Eu achei algumas ervas que ajudaram. Mas mesmo ali, todas as vezes, era tipo, corpo, o que você está me mostrando? Para que você quer a minha atenção? Ou onde você quer a minha atenção? E o meu senso é que todas essas coisas, diferentes dores que eu tive, e etc., era o meu corpo dizendo: Ei, esse é um lugar que, na verdade, você poderia ser mais grandioso, esse é um lugar que você poderia ter mais atenção, cura, movimento, nutrição, jejum, e você pode se tornar mais grandioso como resultado. Às vezes, nossos corpos falam na dor, na disfunção, para trazer a nossa atenção, mas o resultado final é que se nós escutarmos e nós brincarmos e experimentar e provar novas coisas, nossos corpos podem ser ainda mais grandiosos a partir disso. E se o seu corpo pudesse se tornar mais grandioso todo dia? Depende do seu ponto de vista e da sua escolha. Então, eu espero que isso tenha sido uma contribuição para vocês, que vocês todos possam ter um lindo, épico, fenomenal, uma fenomenal aventura, épica, aventura de ter o presente do seu corpo. E verdadeiramente eu desejo ver e viver num mundo onde podemos desfrutar dos nossos corpos. E se isso fosse uma prioridade para vocês, fosse como fosse, para desfrutar do seu corpo, realmente desfrutar do seu corpo, seja como for. Se eu tenho planos de ir para os Países Baixos, não, mas eu estarei na Inglaterra, eu estarei na Polônia e na Inglaterra para a classe 3 de corpos. E em breve, nas próximas semanas. E eu também farei uma em Seattle, em Washington, em agosto. Então, eu tenho 3 em breve. E também em Dubai, em novembro. Então, sim, você pode dar uma olhada na minha agenda. Mais coisas que. Ah, na Macedônia também. Eu vou para Macedônia. Que legal, hein? Polônia, Macedônia. Tô muito empolgada para novos lugares. Sim, vou para a Eslovênia. Sim. E se alguém quiser ser minha anfitriã ou me levar para o seu país, entre em contato, porque eu amo viajar, amo brincar, conhecer pessoas novas e ir para novos lugares. Então, muito obrigada, pessoal. Tenham um lindo dia, uma linda noite. Nós nos falaremos em breve. Se cuidem. Tchau. Muito obrigada, alguém disse. De nada.